American Pie. Um dos filmes que deixou muita gente faceira e muita gente sem graça foi o premiado American Pie. Ele teve 3 edições e recentemente eu descobri que uma quarta lançada esse ano, o Reencontro. Se você não viu, não veja. Eu não vi, gente. É verdade. Ele foi lançado a primeira edição em 9 de julho de 1999. O filme ele fez tanto sucesso que, principalmente nessa terceira edição, teve um lucro absurdo. Essa penúltima edição, que foi até que eu achei mais interessante, que é a American Pie, O Casamento, lendo ali o enredo, eles disseram que investiram 55 milhões de dólares no seu gasto total. E o lucro, 231 milhões de dólares, quase 200 milhões só de lucro no cinema. Incrível. Uma edição apenas. Eu já havia ouvido falar desse filme bastante ali na nossa época de adolescência e tal. Nunca tinha visto inteiro, confissão, realmente não vi o pessoal. E aí, pastor, viu os filmes aí? Mas eu fui ler um enredo e até dei uma assustada, assim. Vi o trailer na internet e acho que não vou nem comentar muito, porque sem dúvida não é um filme que se enquadre nos perfis daquilo que deve ocupar nossa mente. Mas é interessante também porque a gente não pode dizer que todo mundo fica vendo em casa sábado à noite só Beethoven em Lagoa Azul, não. É um filme que está nas salas do pessoal. Não esse filme, mas filmes dessa maneira, desse jeito, desse tipo. E eu fiquei pensando na moral dessas coisas, e até desculpa desiludir aqueles que queriam ver cenas do filme aqui no programa, não vai ser dessa vez. Mas esse filme, embora seja um pouco ultrapassado, ele mostra essa realidade, uma realidade da mídia atual e até do pensamento atual nessa questão relacionada ao sexo. Sexo hoje é quase sempre explícito e exposto de uma maneira até deprimente, às vezes depravada pela mídia. Se você ligar a televisão, você vê novelas cada vez com sexo mais descarado. Você vê situações, você vê pessoas, você vê às vezes até crianças comentando disso e assistindo e entrando nas salas das casas, essa cena sem nenhum pudor. Eu marquei e até colocamos como título esse filme, porque para mim foi um dos marcos assim dessa abertura, principalmente pela mídia desse assunto. Eu não sou daqueles caras que ficam no meu tempo, mas a gente vê que cada vez mais o pudor parece que tem diminuído. American Pie. Sexo ele deixou de ser uma bênção de Deus e tem se tornado uma pimenta no enredo ou uma ferramenta de troca, uma arma comercial. Será que isso tem feito bem? Será que as famílias têm ganhado ou têm perdido com isso? Eu estava vendo uma pesquisa encomendada por alguns órgãos, até algumas televisões aí para jovens, sobre juventude. E eu descobri, eles fizeram uma pergunta: você tem o sonho de se casar? E qual não foi o susto deles, não sei se deles ou meu, ao encontrarem a resposta que dizia que menos de 15 a 17, eu não lembro exatamente o número agora, mas menos de 15 a 17% tinha ainda o sonho de se casar. Pastor, de onde vem isso? Por que isso está acontecendo? Por que o casamento, a família e principalmente o sexo tem sido visto dessa maneira? Por quê? Isso é um grande problema. Porque você vê a televisão, novelas, filmes passando, mostrando isso diariamente. Você vê a internet, você liga o PC, já vem aqueles spams, aquelas imagens, basta você digitar um nome que já vem sites inúmeros para você acessar. Você entra em sites quando você vê pessoas leiloando a virgindade na internet. Onde já se viu? Você vê as músicas cada vez mais depravadas, falando e chamando mulher de perua, de cachorro, de homem de sei lá o quê. Aí você vê os livros, antigamente era a moda dos bruxos, dos vampiros, hoje são as aventuras sexuais em sei lá quantos tons de cinza. É real. Quantos? 500? 150? 50. Revistas, as bancas estão cheias delas, aquelas pessoas pobres que não têm dinheiro de comprar roupa e ficam ali daquele jeito. Influência. Hoje você dizer que é virgem é motivo de zoação.
A sexualidade desenfreada tem levado os relacionamentos à falência. E o problema é que a maioria ou sabe, ou às vezes tem essa noção de que não é certo, mas o mundo tem mudado os paradigmas. Eu quero dizer aqui com nenhuma experiência de causa, deixar bem claro isso, não vou perder meu emprego, mas a mensagem que eu tenho sobre sexo hoje é: sexo é muito bom. É isso. Sexo é muito bom. Não é difícil você saber disso. Sexo é bom, e tem gente que fala que não, se você fizer no momento errado, é terrível. Gente, é bom. Se não fosse bom, o pessoal não fazia. É bom, é bom. É muito bom. O problema, na verdade, até conversando com o pessoal, o problema é o depois. Depois que vem as dificuldades, os problemas, doenças. Eu não quero ficar desse lado de doenças, de usar ou não usar a camisinha, mas principalmente do lado da consciência. Quem aqui já não teve um amigo ou uma amiga que ficou apegado a alguém a ponto de querer fazer loucuras, e você vai ver por quê? No fundo, questão do sexo. O que acontece depois? No momento é tudo ótimo, é tudo bom, uma das maiores e melhores sensações de prazer que o ser humano pode ter. Mas e depois? E a carga emocional? O sexo, ele foi feito para unir. O sexo é algo criado por Deus para unir homem e mulher no sentido mais pleno da palavra. E ele une. Só que às vezes tem gente que une aqui, une ali, e depois ainda quer se unir com alguém de verdade. Isso se torna muito difícil. O problema, e o maior problema, é depois. Muitos ainda não sabem, ou fingem que não sabem que Deus criou o sexo para ser uma bênção utilizada no casamento e apenas com uma pessoa especial. Hoje isso não é falado, hoje isso é considerado careta, antiquado. Mas hoje a gente precisa pensar nisso. E eu falo aqui não apenas para pessoas que não, eu entendo disso, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não tem essa noção, e muitas pessoas às vezes chegam e falam: pastor, como é que eu faço para me segurar? Pastor, é difícil, pastor, o mundo hoje, isso é fato. E alguns até chegam e falam: mas pastor, como é que eu faço? Eu errei, eu pisei na bola, e agora? Acabou? Também não. Eu fiquei pensando nisso, e descobri que essa luta não é fácil. Não é uma luta simples, é uma luta que eu sei que vários de nós passamos, é uma luta que eu passo. A luta para você se manter fiel, se manter puro, se manter íntegro nos dias de hoje. É uma luta difícil. Assim como quando eu era criança, eu ficava vendo aquelas lutas do Mike Tyson, e eu tinha um pensamento, sabe, até bobo, mas eu sempre fugi de briga. Sempre fugi de briga. Sou um cara bobão. Chegava em casa sempre: pai, fulano me bateu, roubou meu negócio. Tá, por que você nos contou? Ah, pai, não, sempre fui meio assim. Só que eu ficava pensando, e eu tinha uma noção, porque eu ficava vendo aquelas lutas, né, Mike Tyson e tal, e eu falava, olhava pro meu braço, falava: gente, eu sou um cara forte. E eu magrinho, né, 2 taletinhas de gente. E eu pensava: meu, se eu der um soco com toda a força que eu tenho na cara de alguém, não, eu derrubo. Eu fiquei imaginando o Mike Tyson, eu pegava o travesseiro e ficava socando, falei: gente, se eu der um soco, e eu acreditava de verdade nisso, se eu der um soco com toda a minha força no rosto do Mike Tyson, eu derrubo ele. E me achava forte. Até que um dia eu precisei desse soco e vi que eu não matava nem um coelho com ele. Mas com a tentação é a mesma coisa. A gente se acha forte. A gente acha que consegue. Não, beleza, eu consigo. E quando você se expõe, e a gente vai se expondo, falando: não, eu estou no controle. Quando você menos imagina, já não tem mais como sair. E muito tempo foi até pregado, né, ensinado muito algumas técnicas que você usava. Não, faça isso, faça aquilo, olha, evite isso acontecer, pá. Ó, essa frase decora, quando acontecer, você fala ela e sai correndo. Mas a gente se munia tanto dessas coisas, eu não sei, mas na minha adolescência eu aprendi isso, e a gente ficava se munindo disso, e não. E acreditava mais na técnica do que em você estar com Deus de verdade. Pastor, qual é a solução? Qual é a saída? Sabe qual é? A primeira solução é você admitir, eu admitir, nós admitimos que a gente não consegue lutar com o pecado sozinho. Enquanto a gente ficar tentando vencer o pecado com as nossas forças, com um jeitinho daqui, com técnica ensinada por ali, por fulano, e até técnica que o pastor ensina, gente,
a gente não vai sair do lugar. Porque a gente vai assim como eu era quando criança, achando que tem força suficiente para derrubar o Mike Tyson. E quando você está ali no ringue, você vê que a tentação sopra, a gente cai. Primeiro passo, admitir que sem Deus nós não conseguimos nada. E aí vem um texto, né? E eu pensando, mas aonde na Bíblia ensina claramente sobre isso? A Bíblia tem vários textos incríveis, mas cheguei essa semana, a gente estava no momento social e perguntei para o pastor titular da igreja, pastor Brenha. Falei, pastor, qual o texto? Estava procurando tal. E ele falou, Vitor, um dos textos mais incríveis, se não o mais incrível para lidar com essa questão do sexo, é o texto que está lá em Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses. Eu falei, como é que é? Ele até pegou na Bíblia, leu na hora. E eu achei incrível, um texto tremendo. Você pode acompanhar aí pela internet, você que está aqui pelo telão. Desculpa, o slide gigante até desanima, né, de ler esse tanto de texto. Mas é porque é incrível e não dá para deixar nenhuma palavra de fora. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 4, no verso 3. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Um pouco pesado, né? Eu fui ver esse texto na versão mensagem, na versão mais atualizada, que mostra o centro e a mensagem do texto aplicada hoje. Algumas palavras até confusas, né? Prostituição, até que a gente olha como assim, impureza. Ela deu uma clareada nesse sentido e mostrou 4 lições práticas nesse texto para vencermos essas tentações sexuais. A primeira delas, eu achei incrível, diz aqui, Deus deseja que vocês tenham uma vida santificada, santificação. E nessa versão mostra que a origem do texto, e o texto queria passar a ideia de que Deus deseja que vocês tenham uma vida pura. O desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos uma vida pura. E eu fui ver o que é pureza, e o dicionário disse que é um adjetivo que representa algo que não tem mistura, que não contém nada de mal e que não tem más intenções. O desejo de Deus para nós é uma vida pura, uma vida sem mistura, sem más intenções, uma vida verdadeira, amorosa, no real sentido da palavra. Paulo já começa dizendo isso, essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida. Uma vida pura. E aí ele continua dizendo que vos abstenha da prostituição. Quando eu li isso aqui, eu até falei, estou de boa, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou gigolô, ninguém aqui acho que é prostituta. Se for, ok, mas será que é esse o sentido que Paulo está dizendo aqui? Vos abstenhai da prostituição, ficar vendendo o próprio corpo? A palavra prostituição, ela tem um sentido claro de mostrar promiscuidade sexual. Promiscuidade, relações sexuais onde estão envolvidos diversos parceiros, onde não se tem um compromisso com uma pessoa de verdade. Isso é promiscuidade. E está lá na Bíblia, eu li nessa Bíblia, afastem-se da promiscuidade sexual. Primeiro conselho, Deus fala, olha, vontade de Deus, você seja puro. Como eu faço isso? Primeiro, afaste-se da promiscuidade sexual. Afaste-se. Primeiro segredo, afaste-se. Afaste-se daquilo que te prejudica. Afaste-se daqueles sites. Se necessário, afaste-se de ficar mexendo no computador. Se necessário, corte aquela televisão a cabo. Coloque aqueles livros fora. Pare de ver essas revistas. Afaste de você tudo que pode te levar e que pode tirar a sua pureza de mente e de coração. Evite ficar sós com o namorado, com a namorada. Afaste-se. Foi isso que José fez. Ele não ficou discutindo, debatendo e tentando convencer a esposa lá do Potifar de que estava errado. Ele pegou, simplesmente se afastou. Alguns momentos esse afastamento é meio radical. Você tem que sair correndo. Às vezes literalmente, às vezes com a mente, mas mesmo que seja necessário, largar um pedaço das vestes para trás. Afaste-se. A Bíblia é clara em dizer, se afaste. Evite ficar perto. Afaste, afaste, afaste.
E aí vem um outro conselho: aprendam a dar dignidade ao corpo, não abusando dele. Isso está na Bíblia. Dá dignidade ao corpo. Meus amigos, a gente precisa aprender. E aqui diz, o segredo é cada um cuidar do seu corpo com dignidade. Eu fiquei pensando, né? Paulo não falou, cuide, converse ali com seu companheiro, com sua parceira. Não. Meu amigo, tenha dignidade com o seu corpo. Valorize o seu corpo. Não abuse do seu corpo. E o próprio Paulo foi quem disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo não é nosso. É emprestado por Deus. Deus confiou a nós para uma missão específica. E a gente tem que ter noção disso, ter clareza disso e saber, não é meu. Assim sendo, eu preciso cuidá-lo. Assim como o meu Deus pede e como o meu Deus cuidaria. Não abuse de seu corpo. Tenha dignidade. Pastor, como é que eu faço para ter uma vida pura? Cuide do seu corpo. Fique no seu quadrado. Depois de se afastar tudo aquilo que te leva a cair, você deve cuidar do seu corpo, parar de ficar olhando para coisas que não devem. E aqui ainda diz, né, nessa matéria que ninguém julgue seu irmão. É interessante isso, né? A gente adora olhar e fulano, ciclano, diz, meu amigo, nessa matéria, cuida do seu corpo, da sua vida, e não olha para o lado, porque isso aí, e Paulo mesmo diz, isso aí quem cuida é Deus e ponto. Agora você tem que cuidar disso por você mesmo. E depois ele vem dizendo e mostrando para que vida Deus nos chamou. Ele diz, Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Em outras versões é dito, Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. Olha que incrível isso. Desleixo e confusão. Eu acho que não tinham palavras melhores aqui na estrutura de Paulo para demonstrar isso. Deus não te chamou para desleixo e confusão. Desleixo, porque é um desleixo ficar com qualquer um. É um desleixo dormir com qualquer um, é um desleixo fazer sexo com qualquer um, escondido, com medo, isso é desleixo. O sexo é algo divino, não desleixado. E às vezes eu ando pela rua, vejo camisinha no chão, fico imaginando, gente, será que alguém teve relações aqui nesse... Como assim? Um negócio lindo de Deus e sendo... Deus não nos chamou para o desleixo. E continua, Deus não te chamou para confusão. Confusão de sentimentos, confusão de coração, por não saber se ama a pessoa ou se apenas está com saudade de sexo. Confusão. Deus não te chamou para confusão. De dar o que você tem de mais precioso para outra pessoa e ver que não era quem merecia. Confusão. Deus, Paulo disse, não te chamou para o desleixo e nem para a confusão. Mas para que Deus nos chamou então? E Paulo responde, Ele te chamou para algo santo e belo. Deus te chamou para algo santo e algo belo. Sexo é isso, santo e belo. Santo porque Deus é um Deus santo e belo porque o nosso Deus, no real sentido da palavra, é um Deus belo, é um Deus real, é um Deus literal. Deus não te chamou para isso. E é interessante que o texto completa, né, dizendo para que Deus não nos chamou, para que Deus nos chamou e aonde isso? E o texto diz, Deus te chamou para algo santo e belo, por dentro e por fora. Olha que incrível. Por dentro, porque você terá um coração belo, um coração bonito. Por dentro, porque você terá paz de espírito. Por dentro, porque você terá um caráter purificado. Por dentro, porque você poderá colocar a cabecinha no travesseiro tranquilo e dormir em paz. Por fora, porque você não teme nada nem ninguém, porque você sabe que está no caminho certo e porque os outros veem que você é diferente. E por isso, esse mundão que está cansado de desleixo e confusão vai ver algo diferente por fora de você e vai querer saber de onde vem isso. E o texto termina dando o maior e mais incrível de todos os segredos para vencer qualquer tentação sexual. Ele diz, portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o Espírito Santo. Na verdade, é um conselho, pastor, parece uma paulada, é uma paulada, mas tem um conselho aqui atrás. Porque dá uma carcada dizendo, né, que quem rejeita esse conselho, não está rejeitando o conselho de homem, de papai, de mamãe, de pastor, não, está rejeitando o conselho de Deus, uma ordem de Deus. Você vê que é pesado?
Quem rejeita uma vida pura não apenas sofre, mas rejeita o próprio Deus. Mas, por outro lado, se você ouvir essa voz, se você ouvir esse presente, e a última expressão desse texto é Espírito Santo, você vai ver que esse é o maior segredo para se vencer qualquer dificuldade de tentação sexual. O Espírito Santo é aquela vozinha que fala no nosso ouvido quando as coisas não estão certas. O Espírito Santo é aquela voz que fala no nosso ouvido quando você sabe que não devia estar naquele lugar, não devia estar com aquela pessoa, não devia estar com aquilo, vendo aquilo. E o Espírito Santo fala, e às vezes a gente não ouve, finge que não ouve, vai abaixando o volume, terminando, abaixando. E aí, por isso que está pecando contra Deus, porque quando a gente faz isso, nós cometemos o maior pecado de todos, que é o pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão. Como assim? Deus não perdoa? Não é que Deus não perdoa, é que a gente não aceita mais ser perdoado. Porque a gente nega tanto a voz do Espírito Santo, que a gente não consegue ouvir mais. Não é que ele parou de falar, mas é que a gente tampou os nossos ouvidos para a sua voz. O maior segredo para se vencer as tentações sexuais é o Espírito Santo na nossa vida. É pedir que Deus aumente a vozinha do Espírito Santo no nosso coração. E é pedir que esse Deus faça e nos ajude a ouvir e praticar aquilo que o Espírito Santo fala na nossa mente. Esse é o maior segredo. É assim que Paulo termina. E se tem uma técnica que a gente tem que usar é essa. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é Deus na nossa vida e no nosso coração. Esses dias algo me surpreendeu e me chamou a atenção sobre esse assunto. Antigamente as mulheres acompanhavam as revistas de beleza e revista Capricho e não sei o que e tal. Hoje em dia acho que tem isso ainda também, mas a maioria das mulheres hoje estão mais modernas, estão lendo os blogs de beleza, de dicas e tal. Eu tenho uma mulher também, uma companheira, que de vez em quando está nesses blogs, e um dia olhando eu falei, qual que é o blog mais famoso desse sentido aí, de beleza e tal? E ela falou, é o blog da Lala Hug, é assim que fala, né? O blog dela, ela chama Lala Hug, ela faz com a irmã dela, Maria, e é se não o blog mais famoso de dicas de beleza e de moda do Brasil. E eu fiquei olhando e vi que realmente é famosa. Se você olhar, estava vendo o Instagram dela ali, a Coca-Cola, as empresas mandam amostras para ela, mandam coisas para ela usar, para ela se vestir, ela faz propagandas. Agora, inclusive, está lançando uma marca dela, uma grife com o nome dela. Uma fama, assim, começou como um hobby e isso se tornou trabalho. Hoje ela faz isso. O trabalho dela é alimentar o blog. E ela vive disso. Ela faz parte de uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo. Muitas mulheres acompanham o seu blog, suas dicas de beleza, comem o que ela come, vestem o que ela veste. E muita gente tem pagado para ela vestir as roupas, porque sabe que essa é uma das maiores divulgações que tem para atingir esse público. E esses dias, ela anunciou, no ano passado, na verdade, deu uma mexida ali com os seus fãs, o pessoal que acompanha, quando ela deu a notícia de que iria se casar. O pessoal olhou, como assim, tal, casamento, você é nova, tal. Ela falou, não, vou casar. Namora com um empresário e tal, resolveu casar, começou a preparar. E o pessoal ficou tudo curioso, né? Ela que é uma referência de moda, uma referência de alimentação para esse pessoal, vai se casar, como é que vai ser? O que ela vai usar? Como é que vai ser a festa? Onde vai ser? E ela ia publicando coisas no blog. E até que ela revelou quem seria o estilista, o grande, né, famoso nessa área, Sandro Barros, era estilista da Daslu, hoje tem um ateliê próprio. Como vai ser o vestido? E o pessoal se perguntava. Foi chegando o dia, até que chegou o dia do casamento, o Instagram bombando, e todo mundo que estava lá tirando foto e postando com a hashtag do casamento, e esperando a noiva chegar. E a noiva chegou. E aí tiraram uma foto e postaram a foto da noiva, e eles esperando, né, o estilo moderno, decotes, cortes, não sei o quê, e ela apareceu, vestido coberto até a manga, com um véu, uma coroa. Todo mundo, hã? O pessoal começou a postar comentários, né? Aqueles emoticon com o dedinho assim, tipo, que nada a ver, que brega, que cafona. Como assim? Ela é uma referência. Como assim? Como é que, né, o estilista fez isso? Tal. E o pessoal começou a criticar, sem saber o porquê, e criticar, e até que ela postou o motivo dela usar esse vestido. Em primeiro lugar, é um princípio de família. Eles são muito fiéis ali na religião deles, a religião católica. E o vestido tem as cores de Maria, se não me engano. Tem as cores da santa. E também o vestido, ela quis homenagear a sua avó.
que se casou com um vestido bem semelhante. E ela disse: eu quis usar esse vestido como uma homenagem à minha avó e como também uma amostra do que eu acredito, dos princípios que eu sigo. E as amigas dela, e todo mundo sabe que ela também, nesse quesito de virgindade, ela segurou até o casamento. Interessante, né? O pessoal continuou ainda assim criticando, até que um dia o Sandro Barros, ele postou um comentário bem interessante no Instagram dele, com a foto dela embaixo, a foto da avó, dizendo que, por mais que isso contrariasse a expectativa de muitos, isso se tornou um exemplo, porque mostrou que é uma família com princípios, o que é uma pessoa com princípios, e uma pessoa que se importa com a lição de moral e com a moral que ela possui. Eu achei isso interessante, sabe? Interessante porque não é um pastor, não é uma namorada, noiva de pastor. Interessante porque não é nem alguém da nossa igreja, sabe? Mas é alguém que guarda esses princípios e que, mesmo sendo ridicularizada pelos fãs até ali no Instagram e nas redes sociais, ela levantou essa bandeira e deu um exemplo para muitas pessoas. E eu achei interessante que até no post do Sandro Barros ele colocou ali: tradição é transmissão de valores espirituais, familiares e culturais, de geração em geração, algo de valor que é seguido e conservado. Talvez seja algo fora de moda, ainda mais num país tão sem memória como o nosso, mas nunca, jamais sairá de moda na família Trussardi. Marici conseguiu transmitir esses valores para os seus filhos, netos e bisnetos, tornando uma das famílias mais unidas e fantásticas que eu conheço. Em pleno 2012, vemos a jovem e agora tão popular Lala Rude, neta de Marici, subir ao altar homenageando o vestido da avó, feito nos anos 50, em veludo e bordado colorido, sempre nas cores de Nossa Senhora. Em 1974 foi a vez de Glória fazer a sua homenagem à mãe, e coube a Dênia fazer o vestido, e foi uma honra para mim executar essa homenagem nos dias de hoje, contrariando todas as expectativas de véu, rendas rebotadas, transparências e tomara que caias. Lala casou-se com um vestido de princesa, respeitando a tradição de sua família e prestando sua homenagem à avó Marici e à tia Glória. Sabe por quê? Porque a moda passa. Os valores que importam são os que habitam o nosso coração, independente da opinião alheia. E porque família é para sempre. Isso aqui, para mim, foi um sermão. Família é para sempre. O que importa mesmo são os princípios que nós seguimos. Se guarde. Se cuide. Por mais que talvez já tenha avançado o sinal, peça para Deus renovar o seu coração. Ele renova, Ele transforma, Ele cura e Ele cuida. E sem dúvida nenhuma, eu e você ainda temos a chance de talvez num dia especial fazer um post desse, dizendo o princípio que nós seguimos e dando glória a Deus. Porque por mais que tenhamos tropeçado e talvez até caído, a gente pode chegar de pé, machucado, mas de pé, sabendo que o nosso Deus cuida da gente, cura a gente e nos transforma através do trabalho do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, Pai do céu, muito obrigado, Pai, por esses conselhos que o Senhor nos dá. É muito difícil, Deus, se manter puro no mundo de hoje, sinceramente falando. É muito difícil. Mas a gente te pede, Pai, que o Espírito Santo esteja no coração e na vida de cada um de nós, cuidando e transformando a nossa vida. Por favor. Dê força a cada um que está assistindo a gente para resistir e para se manter fiel aos seus princípios até o fim de sua vida. Dê força para nós, Pai. Dê força para todos nós. Cuide da gente, dê essa vida maravilhosa que o Senhor preparou, esse plano incrível que o Senhor tem para a vida de cada um. E por mais que alguém talvez esteja com a vida quebrantada, Pai, com o coração rasgado, se sentindo talvez até sujo, dê a essa pessoa a paz de mente, a paz de coração, e a presença do Santo Espírito em sua vida. Te pedimos e te imploramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.